Bem, pessoal, essa aqui é uma aula que eu dei numa live no Instagram e na época muita gente tinha perguntado sobre essa aulinha e tal, é jogo rápido, mas que foram quase 40, 50 minutos de conversa e eu não deixei salvo no Instagram para poder depois a gente colocar no nosso canal do YouTube, tá? São as pequenas dicas sobre componentes protéticos, tá? E é a primeira parte dessa aula, tem uma aula muito maior que a gente tem, que em breve no nosso canal do Telegram a gente vai disponibilizar essa aula toda, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando vai trabalhar com reabilitação oral sobre implantes é avaliar como aquele implante foi instalado. Lá na nossa clínica, na Alfa, eu e Alexandre, que é meu sócio, que instala os implantes, nós deixamos bem dividido essa questão do planejamento, né? Todo caso de reabilitação com implantes, a gente faz junto esse planejamento. Então, o risco do implante ficar mal posicionado é muito baixo. Ainda mais hoje que a gente trabalha bastante com cirurgia guiada. Então, a gente já entra na cirurgia sabendo que tipo de componente é que a gente vai utilizar, né? É o famoso planejamento reverso, que você pode fazer de diversas formas. Então, esse aqui foi um fluxograma que eu criei didático para a gente entender e dividir o estudo da seleção dos componentes protéticos, tá? Quem já me conhece sabe muito bem que eu trabalho com um lema que é o voltar ao básico, fazer o básico bem feito, aprender o inicial, tá? Então, quem já é mais avançado no estudo com reabilitação com implantes, a gente tem que compreender o pessoal que está começando para poder nivelar todo mundo e a gente conseguir andar, depois correr com um conteúdo mais complexo, digamos assim, tá certo? Então, vamos começar com a questão do implante unitário, que é o carro-chefe de toda clínica. É difícil ter uma clínica que só faça protocolo ou pontes. Geralmente são dentes unitários, é o ganha-pão mesmo, é aquele que chega sempre na clínica, é o implante unitário, tá certo? Então, quando a gente vem com o implante unitário, a gente esquece agora, nesse momento, os mal posicionados, os implantes que foram instalados mal posicionados, e foca nos que são bem posicionados. Mas o que são implantes bem posicionados? Tá? Os implantes bem posicionados que eu me refiro são implantes em que você tem aquele parafuso, o parafuso que vai instalar lá no implante, o componente saindo bem na oclusal dos dentes posteriores ou na região de cíngulo dos dentes anteriores. Esse sim é um implante bem posicionado, tá? Se você tem um implante em que ele está angulado e que você tem que corrigir essa angulação com um componente protético, ele já entra nessa parte do implante mal posicionado que a gente vai falar em um segundo momento. O importante é que a gente comece focando nos implantes que estão bem posicionados, tá certo? Então a gente está em um implante bem posicionado aqui, né? Então, esse implante bem posicionado, eu posso lidar ele de duas formas. Ou eu posso fazer uma coroa cimentada ou uma coroa parafusada, tá? Sempre tem questionamentos a respeito do o que é melhor, cimentado ou parafusado? E eu vou te ser bem sincero, né? Eu gosto de trabalhar bem com próteses cimentadas. Aliás, com próteses parafusadas. Mas não é só empatia, né? Eu levo em consideração, quando o implante está bem posicionado, né, a questão da reversibilidade do caso. Então, quem faz prótese sabe muito bem disso, né? Você apresenta questões, né, de manutenção, de quebra de parafuso, de folgar componente. Se você tem uma prótese parafusada, é mais fácil você fazer o reparo. E outra questão também, os dentes envelhecem, tá, gente? Assim como todo o organismo envelhece, o dente também envelhece. Então,
quando chegar o momento de você efetuar a troca dessa prótese, é muito mais fácil quando a prótese é parafusada do que uma prótese cimentada. Só existe um modo de você trocar uma prótese cimentada, é você quebrando ela, moldando e confeccionando um provisório. Não dá tanto trabalho assim? Não dá, mas é muito mais fácil você desparafusar, moldar, parafusar de novo a peça antiga do paciente, enquanto a dele fica em processo de construção. Então, é muito mais simples, né, no meu ver. Mas, lógico, tem limitações de espaço, que a gente pode até comentar, em que a prótese cimentada é mais adequada. Tá? Então, eu vou começar falando sobre as próteses, né, cimentadas em cima de implantes bem posicionados, tá? Que é o nosso munhão. Tá? Essa foto aí, ela deixa bem claro o tipo de tecido que eu consigo fazer com essa minha prótese cimentada, né? Você observa aqui todo esse tecido que a gente conseguiu condicionar com uma prótese provisória bem feita, né? Sobre um munhão, que é essa peça, esse componente protético que está em cima de um implante, tá? Então, o munhão, meus amigos, vocês vão ver, ele simula bem um preparo de prótese fixa, ele lembra bastante um preparo de fixa. Então, a gente consegue ter as mesmas condições periodontais que conseguiria com um bom trabalho sobre um munhão feito com pino de fibra de vidro, por exemplo, ou sobre um preparo sobre dente, tá? Então, para a gente conhecer um pouco mais do munhão, o munhão ele é uma peça que ele vai entrar rosqueando no implante. Esse tipo de munhão aqui, mais uma vez eu alerto a galera que já tem experiência em prótese sobre implante. Existe munhão de parafuso passante também, mas eu quero que vocês aprendam o básico para depois a gente ver as complexidades, tá? E o munhão, meus amigos, sempre será cimentado. Sempre será cimentado uma coroa sobre o munhão, tá certo? E como é que eu escolho o munhão? O munhão, a gente tem que avaliar primeiramente a distância interoclusal. Sempre pede para o paciente morder, para você ver a distância que tem entre as duas arcadas, para você escolher a altura do seu munhão. O munhão ele só tem duas alturas, ou ele é de 4 ou de 6, tá certo? Não existe munhão de 3, não existe munhão de 5, nem de 7. O munhão é de 4 ou é de 6, tá certo? Não existe essa opção de escolha. Você só vai ter essas duas escolhas para efetuar, tá joia? Sobre a altura do munhão, tá? Depois a gente tem que escolher a largura do munhão, a plataforma do munhão, que ela só pode ser duas também. Ou você vai escolher de 3.3 ou de 4,5. Gente, eu digo a você pela experiência que a gente tem na clínica, você só vai escolher um munhão de 3.3 geralmente para dentes anteriores, tá? Dentes anteriores. Munhão de 4,5 é um munhão de dente posterior. Dificilmente você vai usar um munhão de 4,5 para um central, tá? Ou para um lateral. É difícil, você não vai fazer isso. Você vai usar sempre um munhão de 3.3. Então, até agora a gente viu o munhão, é um componente protético para prótese cimentada, vai cimentar uma coroa em cima do munhão. Você vê aqui que essa partezinha aqui, ó, que eu estou colocando umas bolinhas azuis, é como se fosse o término do meu preparo de fixa, olha só. Onde você vai encaixar a sua prótese. Então, é uma prótese cimentada, o munhão, tá? Então, ele é uma prótese para cimentar uma coroa, isso eu já sei. Ela tem duas alturas, ou ela é de 4, ela é de 4, ou de 6 a altura, né? E ela tem duas larguras, de 3.3 ou 4,5. Beleza, Guilherme, entendi. Altura e largura, tá? Então, observe esse exemplo aqui.
Esse paciente chegou para a gente já com os munhões instalados, com os provisórios em boca. Como não é o escopo dessa aula, eu nem coloquei aqui as fotos do provisório dele, porque na aula de provisório a gente vai deixar bem claro isso. E você vê aqui, ó, o paciente está em oclusão. Então você vê que tem a oclusão dele acaba aqui. Olha a quantidade de espaço que eu tenho aqui ainda, que eu poderia aumentar a retenção dessa minha coroa. Lembrando que quando a gente fala de reabilitação, a gente fala de 3 coisas, né? Uma delas perdeu mais a sua importância, mas não deve ser jogado fora. A gente tem que saber bastante sobre osseointegração, a gente tem que saber bastante sobre adesão, agora mais do que nunca adesão, e retenção de Schillingburg, né? Então você tem essas 3 linhas para você estudar. Quanto maior a superfície de contato desse munhão, maior a retenção, ou seja, maior a área de contato do meu cimento resinoso com esse munhão quando eu for cimentar. E quanto maior a área, maior a retenção que essa coroa vai ter. Então, se eu puder usar um munhão maior, de altura maior, eu vou usar, tá certo? Eu não vou ter esse pudor de fazer isso. Então, esse munhão que veio para mim era um munhão de 3.3 por 4. E estava ok, no transmucoso, ou seja, eu não vejo o término aqui, ele está escondidinho o término, né? Mas nesse outro aqui eu vejo, olha o término aqui aparecendo, ó, né? Você vê o término aparecendo. Então, o que eu poderia fazer aqui para melhorar essa situação? Eu trocaria principalmente esse munhão aqui, colocaria ele pelo menos 1 milímetro abaixo para poder esconder essa minha linha do término, tá? E também mudaria uma situação. Aqui já entra nos implantes mal posicionados. Você vê olha a angulação que está esse implante, né? Eu poderia fazer muito bem uma troca desse munhão por um munhão angulado para deixar ele reto. Eu ainda vou falar sobre isso, mas o munhão angulado ele tem 2 angulações, ou 17 graus ou 30 graus, 30 ou 31, dependendo do seu sistema, tá? Então você consegue alterar a angulação desse munhão que está instalado aí, na verdade é a angulação do implante, que ele está instalado nessa angulação. Então se você tem um implante aqui, né? Ele está tortinho e você consegue corrigir aqui com o seu componente protético. Então, beleza, Guilherme, já entendi. Eu já tenho aqui a escolha da minha plataforma, a escolha da minha altura e vou ver a questão apenas agora do meu transmucoso, tá? Que era o problema maior ali. O paciente já veio com os provisórios, eu falei para ele que iria ser necessário a troca do componente e eu falei que o transmucoso estava errado, fui explicar para o paciente, por isso a importância da fotografia, quando a gente fala de fotografia, para mostrar para ele que iria aparecer aquela bordinha do metal quando ele desse um sorriso, né? Então aqui eu já estou conseguindo uma pequena... trabalhar nessa gengiva dele, dar a papila, melhorar, estou melhorando essa condição ainda com esse componente aqui, mas a gente vai fazer essa troca. E para selecionar o transmucoso, a gente tem dois jeitos de fazer isso. Um deles é você usar o próprio medidor do Cone Morse, tá? Que é eu vou mostrar mais adiante, e o cicatrizador também do paciente, quando ele está usando como referência. Tá? Esse aqui é o medidor do Cone Morse, ele vem no kit protético de implante. Então, você posiciona ele encaixa lá no seu Cone Morse e cada tracinho preto desse tem ele diz quantos milímetros tem do seu implante até a borda da gengiva ou o zênite que você quer, tá certo? Então, sempre, meus amigos, a gente vai selecionar o meu componente protético 1 milímetro abaixo do zênite gengival que a gente quer,
Mas por que isso? Lembra, o componente protético ele simula um preparo, tá? Isso tanto faz para cimentado como parafusado. É um sistema de encaixe. Se eu tenho um componente, um munhão ou um pilar e eu vou acoplar uma prótese, essa conexão entre componente e prótese tem que ficar escondido pelo menos 1 milímetro abaixo da gengiva no tecido para implantar. Então, se eu coloco aqui esse meu medidor, né, e eu vejo, olha, aqui na bordinha da gengiva tá em torno de 4 milímetros, né? Então, eu tenho que escolher pelo menos 3,5. Pelo menos 3,5, porque os componentes protéticos, eles têm o mesmo transmucoso do meu cicatrizador, tá? Então, quais são os transmucosos que os componentes têm? São esses daqui, ó. É o mesmo do cicatrizador. 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e 5,5 transmucoso. Então, se eu vou conseguir um munhão, eu tenho que conseguir um munhão ali para aquele caso de 3,5, porque não tem de 3, tá? Então, quando a gente vai analisar esse cicatrizador, por exemplo, eu fiz uma estimativa aqui para a gente deixar mais didático, que ele tem um transmucoso de 3,5. Pois bem, vamos supor aqui que ele está nível gengival, tá? E eu quero que ele fique 1 milímetrozinho escondido. Então, 3,5 menos 1, eu vou ter um transmucoso de 2,5. Sempre 1 milímetro abaixo do zênite. Isso, lógico, meus amigos, que o seu cicatrizador esteja no nível gengival, né? 1 milímetro abaixo do zênite, de forma que eu consiga esconder bem isso aí. Então, tá aí, ó, escondo o término do meu munhão. E eu consigo trabalhar bem com essa condição, tá certo? Então, se você deixa o término do seu munhão a nível gengival ou supragengival, você não vai conseguir um condicionamento bom para aquele tecido, tá? E na hora de comprar, a gente tem basicamente 3 medidas. É a maior dificuldade que eu vejo em quem está começando a trabalhar com prótese sobre implante, é comprar munhão. Porque o munhão, ele realmente é mais chatinho porque você escolhe 3 medidas. Você escolhe a plataforma, por exemplo, esse aqui é o site da Creme, então a plataforma está aqui, ó, 3.3, tá? Mas podia ser 4,5. Você escolhe a altura, ou ele é de 4 ou ele é de 6, olha aqui, a altura de 4, a altura de 4. E a cinta que chama aqui no site é o transmucoso, o pescoço, que vai de 0,8 até 5,5 aqui, ó, uma cinta de 1,5. Lembrando, esse aqui é um pilar universal, que também é conhecido como munhão universal, pilar universal Cone Mosse, tá? De uma marca chamada Singular. Essa marca é da Dental Cremer, né? Ela é fabricada aqui em Parnamirim, ao lado de Natal, no Rio Grande do Norte, bem pertinho aqui da gente da Paraíba. E você vê que ele é compatível com Singular, com Neodent e com Sim Unitite. Neodent Cone Mosse, porque já existe o Neodent Gran Mosse, tá? E ele não é compatível, tá? Isso é o que está fazendo a Neodent trocar o seu sistema de Cone Mosse para Gran Mosse, porque já houve essa compatibilidade de sistemas, né? Então a Neodent está perdendo muito dinheiro com a venda de componentes protéticos. Eu aconselho sempre, quem puder comprar componentes originais, comprem, porque a confiabilidade dessa peça e dessa adaptação é ideal, né? E a gente usando componentes paralelos, você corre o risco de ter fraturas ou outras coisas que não é desejável, mas cada um sabe da sua realidade. Então, na hora de comprar o implante, de comprar o componente, o munhão, a gente vai selecionar a plataforma, a altura e o transmucoso, e vai escolher no catálogo da Neodent ou no catálogo da Sim, enfim, no catálogo do sistema que você for trabalhar e efetuar essa compra, tá? Lembrando que no próprio munhão, ele tem um indicativo da altura dele, né?
quando você pega aqui o munhão, olha, tem um indicativo 3,5 de quê? De altura? Não. Esse número sempre será a altura do transmucoso, sempre que vem aqui no teu munhão, tá certo? E no munhão reto a gente vai colocar a chave 1.2 aqui, ó, nesse orifício, com a nossa catraca e dar 32 newtons de torque nele. Tá vendo? E se eu der 35 newtons de torque? Olha, corre o risco do seu implante vir junto e você perder o implante que você instalou. Isso já aconteceu, já tive relatos, né, de alunos nossos de pós. Se eu lembro, fui dar o torque, era 32, cara, deu um pouquinho a mais e rodou o implante. Infelizmente isso pode acontecer, então tenha cuidado. Tem a catraca da Sim, é uma catraca que eu gosto muito, que mesmo que você queira, coloque mais força, ela não vai, ela quebra. Então, para quem está começando e não quer ir com aquela catraca da Neodent, é uma catraca muito boa, a catraca da Sim. E quando a gente vai moldar o munhão, existem os transfer do munhão. O transfer nada mais é, meus amigos, do que um modo que a gente tem de transferir a posição daquele munhão que está na boca para o meu modelo. Por isso que chama-se de transfer. Então, ele tem duas cores, o amarelo e o azul. Aí você me pergunta, tá, mas é universal isso? Sempre amarelo vai ser os de 4 de altura e os azuis de 6? Eu vou dizer, sim, é universal. Qualquer marca que você comprar, o de 4 vai ser o amarelo vai ser o de 4 e o azul vai ser o de 6. Mas lembre, isso é a altura. O munhão ele tem altura e tem plataforma. Então, e o transmucoso? O transmucoso não importa, porque está lá embaixo da gengiva. A gente só vai copiar aquilo que está na parte onde a peça vai encaixar, né? Então, tem o de 3.3 por 4 e tem o de 4,5 por 4, que é o amarelinho. E tem o de 3.3 por 6 e o de 4,5 por 6, que é o azul. Então, prestem atenção nisso na hora que você for comprar, para comprar tudo certinho, tá? Esse aqui é um videozinho de instalação de um munhão universal reto. Lembrando, gente, isso é tudo reto, tá? Por isso que eu falei que a chave 1.2, 32 newtons de torque, o munhão reto, ó. Você coloca lá com a chave, dá 2 toques, ó, a chave quebrando, ó, pá, não vai mais. 32 newtons, coloquei o transfer, vendo? Coloquei o transfer de 4,5 por 4, é um molar, silicone de adição, é uma opção, você pode moldar também com silicone de condensação, não tem problema nenhum, silicone fluido em todo o arco, né? Não precisa economizar aí, põe na moldeira e vai em boca, tá? Quando você puxa, é de arrasto, ó, vem no molde, pluga o análogo, faz a gengiva artificial e está pronto para vazar, tá? É assim que a gente faz a moldagem do munhão, instala e molda, tá certo? E quando a gente vai fazer essa cópia do perfil, porque ali era o molar, não tinha perfil para copiar, mas às vezes tem entre o munhão e o tecido gengival tem um espaço, então a gente costuma copiar esse espaço ou com top down, como eu fiz aqui nessa foto, ou com resina flow, ou com a própria Duralay, que você pode colocar em boca, tá? Existem várias técnicas, depois em outra oportunidade a gente fala sobre essa questão da cópia do perfil e as técnicas de fazer isso. Então, quando você moldei, eu tenho que comprar o análogo do meu pilar universal, do meu munhão universal. O análogo, gente, vai no modelo, nunca vai na boca, o análogo, tá? Então a gente pode comprar, olha só, se lá na boca eu coloquei um munhão, como foi o do vídeo, de 4,5 por 4, eu compro o meu análogo de 4,5 por 4. Olha, meu transmucoso, não importa. Transmucoso para o análogo não importa nem para o transfer. O transmucoso só importa para o componente protético, tá? Então é baratinho esse análogo, você compra a réplica do que está na boca. Como eu falei para vocês, existe um munhão angulado, mas é uma solução para implantes mal posicionados. Então a gente vai falar sobre isso em outros momentos aí, não se preocupem, tá? E a outra solução, que é a solução parafusada, é o pilar conimócio, né? O pilar, o esteticone.
E a vantagem do pilar aí, que o pessoal gosta bastante, é você só escolhe uma medida, o transmucoso, não escolhe outra. Então não tem altura, não tem largura, não tem nada, né? Você só escolhe o transmucoso. Então você tem aí um transmucoso que vai de 0,8 até 5,5, tá certo? Você vê aí, olha, que nessa foto, esse é um pilar que a gente tinha lá, que eu peguei para foto, 0,8 é o transmucoso dele. Pô, 0,8 não é quase nada, é mesmo que tá preso lá no seu, lá no, uma úcula, né, que a gente vai ver isso depois. É quase parafusado direto no implante, mas há situações em que o pessoal usa, né? O ideal é que você não use o pilar de 0,8, que você tem uma altura para poder você fazer isso. Para selecionar o transmucoso, mesma coisa. Você ou pode usar o cicatrizador, ou você pode usar o medidor do Cone-Morse, aí fica o seu critério fazer isso, né? Da mesma forma que você selecionou para o seu munhão universal. Mesma coisa, minha gente. Olha só isso aqui, tá? Se você vai selecionar um componente protético, é como eu falei para vocês. Prestem atenção no término. Olha essa partezinha aqui, ó. Isso aqui é onde vai repousar a sua prótese. Concorda se o paciente der um sorriso alto, der um sorriso, não vai aparecer essa conexão? Lógico que vai aparecer, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Enterrar um pouquinho mais esse componente, ele tem que ficar com o término bem aqui, olha. Assim como está esse outro, está bem aqui. Então, o que é que a gente pode fazer? Muda esse componente protético que está aí, não tem problema algum a gente fazer isso, né? A gente vai melhorar essa condição. Nunca termine um caso no qual você não ficou satisfeito com a altura de transmucoso desse componente, porque senão você pode ter um problema mais na frente. Depois de moldar e confeccionar a prótese, aí não tem mais o que fazer, né? Olha só, instalei o pilar, esse aí já tem um acondicionamento gengival, você vai usar a chave 1.6, que é a chave da anel dente, se for um pilar da anel dente. Se for um pilar paralelo, ou da Singular, ou da Sinunitite, ou da DSP, ou da Implacil, se você for usar, lembrando, esse implante que eu estou usando aqui é um implante da anel dente, tá certo? Você vai dar 32 newtons de torque. Guilherme, então peraí, o munhão universal reto, eu também dei 32 newtons de torque, exatamente, reto 32 newtons de torque, tá? Lembrem sempre disso, sempre que o componente for reto, a gente vai dar 32 newtons de torque. E esse é o transfer do pilar, não tem altura, não tem nada, não tem. O transfer, ele pode só ser de moldeira aberta ou de moldeira fechada, isso aí também, na aula de moldagem, a gente pode falar sobre isso, tá? Esse aqui é um transfer de moldeira fechada. Você viu que quando eu falei do transfer do munhão, o transfer veio no molde, foi de arrasto. Quando eu puxei a moldeira, eu trouxe o transfer junto no molde. Já aqui não, eu moldo como dente. Eu digo, olha, quando eu vou dar aula, né, para o pessoal da especialização, de implante ou do aperfeiçoamento, eu digo, olha, molde o pilar com o transfer de moldeira fechada como se fosse dente e molde em passo único, a pesada e a fluida no mesmo tempo, igual eu mostrei lá no vídeo, tá certo? E se for necessário, a gente copia também o perfil como a gente copiou lá no munhão, tá? Depois a gente remove o munhão o transfer da boca, adapta no meu transfer, tá? Aliás, desculpa. A gente remove o transfer da boca, adapta no meu análogo, tá certo? E verifica essa adaptação. Porque quem vai reposicionar esse conjunto no meu molde sou eu, na mão. Então, por isso que muita gente fala, Guilherme, o transfer, a moldagem com o transfer de moldeira fechada
corre o risco de não ficar bom porque pode alterar a altura que você aperta mais ou aperta menos no teu molde. É um risco que a gente corre, tá certo? Que com os novos transfer que a gente está trabalhando, a gente está evitando isso, porque os novos transfer eles vêm com um index. Então, esse index ajuda a gente bastante para reposicionar. Então, esse aqui não há index, mas a gente tem essas duas linhas paralelas aí, parece duas faces planas que vai ajudar a gente a reposicionar esse conjunto no molde, tá? Olha só o exemplo, tá? Então, o transfer, quando a gente vai reposicionar, a gente tem que encaixar ele nessa mesma posição para poder a gente manter ele nessa mesma situação, né? Olha só como fica. Transfer e análogo, tá? Aí ainda falta fazer, lógico, a gengiva artificial, mas só para vocês entenderem como é que funciona, tá? E o análogo, ele sempre tem retenções, no qual o gesso vai ficar preso para não correr o risco de soltar quando a gente for trabalhar isso no modelo. O pilar não pode mexer de forma alguma, assim como o munhão. Ele tem que ficar lá preso, paradinho, tá certo? Então, só para esclarecer, o pilar é uma solução protética para casos unitários, parafusados e bem posicionados. Não existe nenhum pilar da Neodent, cone Mosse, angulado, tá? Então, a gente tem que existem soluções de outros sistemas, de outras marcas, para corrigir isso, mas não é o foco desse nosso vídeo. A gente vai focar só nos bem posicionados para deixar bem claro isso aí, tá? Então, o Gramossa, ele tem, na geração nova da Neodent, um micropilar 3.3, que é parafusado e angulado. Você pode angular ele. Então, ele resolve esse problema que a gente usaria o munhão com uma prótese parafusada. E outro detalhe também que o pessoal sempre fala é o seguinte: Guilherme, mas o munhão é mais fininho. Então, eu consigo aqui, nesse caso, uma condição melhor de trabalho com o meu munhão para condicionar essa papila aqui e esse tecido. Isso é verdade. Se você não tem espaço para essa papila crescer, você estrangula ela e não fica uma coisa mimetizada, né, com o tecido natural. Então, a gente, quando vai usar munhão, a gente consegue um condicionamento bonito, sim, verdade. Então, quando a gente se usar o micropilar lá, a gente também vai ter esse 3.3 aqui, de espaço de plataforma e parafusado. Então eu vou conseguir um ótimo resultado estético. Mas com o meu componente aqui, o pilar, que tem 4.1 e a gente pode precisar até de 4.8, entre uma plataforma, uma ponta e outra, em torno de 4.8, tá? Mesmo assim a gente ainda tem espaço aqui para poder trabalhar esse tecido. A gente só não pode estrangular esse tecido aqui para poder confeccionar uma prótese sobre implante aí e não ter espaço para a papila repousar, tá certo? O tecido periodontal, meus amigos, é o que determina se seu trabalho ficou bom ou não, tá certo? Como eu disse, existem híbridos de outras marcas e também o UCLA, que já vai ajudar a gente nesse sentido, mas isso é para quem está mais avançado. O lema que a gente trabalha é esse: é o back to basic, é voltar para o básico. Vamos aprender o básico bem feito para depois a gente conseguir evoluir, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira aula dessas que a gente gravou no Instagram, gravou no Zoom ou Meet, e eu vou disponibilizar